Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Andresa, do componente de Geografia. Hoje temos aí mais uma aula de Geografia e vamos observar qual é o nosso objeto de conhecimento da nossa aula de número 19. Então temos aí, olha, o processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel aí desempenhado pelos sujeitos e coletividades. E o detalhamento da nossa aula 19, temos globalização e a economia política, pobreza e desenvolvimento. Então, esse é o detalhamento da nossa aula. Vamos aí a mais uma aula de geografia. Então, vamos iniciar a nossa aula para falarmos sobre globalização, né? Então, nós vamos observar aí o mapinha e eu quero que vocês observem no mapa. Observem bem aí essa imagem, olha, por que que esse mapa ele está se afunilando, né? Então, a gente tem aí um mapa mundi e a temática da nossa aula, né? Globalização e a economia política, né? E a gente fala sobre a questão do desenvolvimento e também da pobreza, né? Será que a globalização acabou gerando também desigualdades sociais, né? Pensem um pouco aí sobre isso. Então, nós temos essa temática da globalização, né? Esse termo, ele acabou se difundindo, gente, na década aqui de 1990, tá bom? Então, ele passou a ser mais falado durante esse período, né? Principalmente aqui pela mídia, e a gente ouve até os dias atuais, né? Hoje já faz parte aí do nosso dia a dia, né? A gente sempre ouve falar em globalização, né? Se você for ler uma notícia, assistir um jornal, a gente sempre vai ter essa temática da globalização. Então, vocês provavelmente já se depararam aí com esse termo. E ele já existia há muitos anos, né? Mas ele passou a ser difundido, a ser falado, ser mais estudado, colocado se de fato estava ocorrendo já esse processo aí de globalização. Aí nós vamos observar o mapinha mais uma vez e eu vou colocar para vocês essa questão do funilamento, né? Vou colocar ali as datinhas também. Então a gente vai observar aí na próxima cartela, a gente tem aqui em cima, olha, o ano de 1500, né, até 1840. Aí nesse período a gente vai observar aqui no mapinha e entender por que que ele está se afunilando, né? Por que que a gente diminuiu esse mapa aí até os dias atuais. Então aqui no início, olha, a gente tem 1500 até 1840, né? A velocidade das carruagens e barcos à vela, a gente tinha aí de aproximadamente 16 km por hora. Então, imaginem vocês sair nessa velocidade de um país para o outro, de um lugar para o outro, né? Então, você tinha aí uma dificuldade nesse acesso de locomoção, como a gente pode observar. E aí, nós temos aqui de 1850 até 1930, né? As distâncias aqui, olha, elas já vão diminuindo, né? Como se o mapa ele fosse diminuindo a distância entre a América do Sul, entre a África, parece que está mais perto, né? Isso a gente vai entender aqui no finalzinho de eu explicar para vocês. Aí nós temos a velocidade das locomotivas a vapor, de aproximadamente 100 km por hora, e dos barcos a vapor de 57 km por hora. Em 1950, nós temos os jatos de passageiro. Aqui a velocidade, olha, o mapinha já diminuiu mais, né? E a velocidade a gente tem de 480 a 640 km por hora. E no último aqui, já na década de 60, né? Nos anos 1960, a gente já tem os jatos de passageiro ultrapassando 800 km por hora. Ou seja, essas distâncias, gente, elas acabaram diminuindo com o desenvolvimento desses meios de transporte, né? Hoje você já consegue, aí se a gente for comparar, lá em 1500, né, 1840, na década de 50,
para você se locomover, sair ali de um lugar para o outro, o acesso ele era bem mais difícil, você passaria ali muitos dias até chegar ali em um novo local, né, em um outro local. Então, no período da colonização, né, a gente tem essa questão, né, onde os colonizadores eles saíram ali do continente europeu e foram em busca de novas terras, né, de conquistar ali novos lugares, né. Então, eles passavam dias, não tinham ainda os mapas, né, que eles ainda não estavam bem definidos, até mesmo quando a gente estuda um pouco da cartografia, a gente entende mais essa questão. Então, é como se a distância entre um lugar e o outro, como a gente observou aqui nesse mapa, elas tivessem diminuído, né, com aí o advento dos meios de transporte, né, que hoje a gente já consegue ir lá para o Japão, já consegue ir para outro lugar, passa aí um dia viajando, mas as distâncias elas encurtaram muito mais, né? O período que a gente passa viajando, ele diminuiu. E isso faz parte aí da globalização, onde a gente tem a continuidade, né, do longo processo histórico de mundialização e também do capitalismo, né? Então, tudo isso aí no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, para o desenvolvimento aí da globalização. E agora nós vamos chamar aí o nosso personagem de geografia, né? Vamos chamar o Curumim para ele falar para a gente um pouco mais sobre esse processo de globalização, né? Então vamos chamar aí o Curumim para ele participar da nossa aula e falar aí um pouco mais sobre esse processo de globalização. Quando se iniciou o processo de globalização capitalista, com as grandes navegações, o planeta era composto por vários mundos: europeu, ocidental, russo, chinês, árabe, asteca, tupi, zulu, aborígene e etc. E muitas vezes os habitantes de um mundo não sabiam da existência dos de outro. Nessa época, começou o processo de integração e interdependência planetária. Ao atingir o atual período informacional, o capitalismo integrou países e regiões do planeta num único sistema, formando o chamado Sistema Mundo. Mundo e planeta tornaram-se sinônimos e, por sua vez, são sinônimos de globo, palavra da qual se originou o vocábulo globalização. Muito bem, então, retornando aí, né, nós vimos o Curumim falando um pouco mais sobre esse início, sobre esse processo de globalização. E aí nós vamos observar as dimensões da globalização, né? O que é globalização, para a gente entender um pouquinho mais. A gente já viu nesses mapas, né, sobre essas distâncias aí no mundo que elas diminuíram, mas a gente vai perceber, gente, que não é apenas na questão do transporte, né? No desenvolvimento do transporte, você sair, se locomover de um lugar para o outro, né? Diminuindo essas distâncias, melhorando aí a circulação de mercadorias, da economia. A globalização, ela possui aqui, olha, várias dimensões, né? Nós já até falamos sobre a dimensão social lá no início, né? Sobre a questão das desigualdades sociais que surgiram, né? Entre as classes baixas, classe média, classe alta. Temos a dimensão econômica, né, onde nós falamos sobre os blocos econômicos. Por quê? Os blocos econômicos, eles surgem, né, ali para colocar em prática, né, comercializar, melhorar ali as questões econômicas entre um país e outro, né, a circulação também, além das mercadorias, mas a circulação de pessoas, né, a livre circulação de pessoas entre os países que fazem parte de um determinado bloco econômico, né? Então, sistematizar aí todas essas questões a partir dessa dimensão econômica. Aí temos também a cultural, né? Como é que será, gente, essa dimensão aí da globalização cultural, né? Então, se a gente parar um pouco para pensar, por exemplo, nas nossas roupas, né? A gente acaba utilizando um determinado tipo de roupa ou aquela cor ali que está na moda, aquele sapato, aquela bolsa. Eu quero usar
esse tipo de sandália porque está na moda. Mas vocês já pararam para se perguntar de onde é que veio aí essa moda, né, que a gente coloca? Ela vem de outros países, né? Às vezes dos Estados Unidos, às vezes ocorre ali um desfile de moda na Europa, né, em Paris, onde ocorre aí todos os anos os desfiles em Paris, o que vai acabar influenciando a moda de uma forma geral, né? O que influencia no nosso dia a dia, né? A gente tem aí todas essas questões relacionadas também às nossas roupas, né? Alimentos, por exemplo, aqui em Manaus teve uma época que chegou a culinária japonesa, né? Todo mundo queria comer sushi, todo mundo queria comer temaki, e isso se deu a partir dessa globalização cultural, a partir dessa dimensão cultural, né? Os fast foods, né? Que são aqueles lanches da Bob's, do McDonald's, né? Que já veio ali dos Estados Unidos, a batatinha frita. Então, tudo isso faz parte dessa dimensão cultural, né? A música também, que faz parte da cultura, né? Às vezes a gente gosta ali de música mais internacional. Então, isso faz parte da globalização. Isso acaba unindo também a cultura de vários países. E temos também, além dessa dimensão, a dimensão política, né? Que acaba entrando também nesse cenário dos blocos econômicos, né? A gente tem o capitalismo, o socialismo, aí logo após o período da Segunda Guerra Mundial, e depois a gente tem ali a questão da Guerra Fria, né? Onde esses dois blocos queriam ali dominar o mundo, né? Ou o capitalismo ou o socialismo, né? E ocorre no espaço geográfico, né? Tanto em escala mundial, né? Como a cultura que eu falei para vocês, que ela influencia em escala mundial, ou pode ser numa escala nacional, né? Na escala regional e até mesmo na escala local, né? Então, em todas essas escalas, essas dimensões, elas vão influenciar a gente ali de alguma forma, né? A gente não está distante dessa globalização. E aí temos que os lugares, eles estão conectados, né? A gente tem aí os lugares conectados a uma rede de fluxos, né? Então, aqui a gente tem esses fluxos conectando esses lugares, né, controlados aí a partir de poucos centros e poder econômico e também o político. E esse fluxo que a gente observa, ele tem aí a circulação de pessoas, né, que a gente vai observar, a circulação de bens materiais e também os bens imateriais, né, a matéria-prima, como a gente pode observar aí na imagem, né, o petróleo, às vezes vem ali de outro país, mas ele vai servir e vai ser utilizado pela indústria, ou o ferro, o aço, né, que já vem ali da matéria-prima do ferro, que ele vai ser exportado para outros países, vai ser utilizado em outros países, aquele bem, aquele produto vai ser produzido em outro país e vem para o nosso, ou a gente produz algo aqui, ou tira a matéria-prima e envia para um outro país. Então, a partir de todos esses fluxos, enviando aí essa matéria-prima, ou comercializando, né, o produto final de um país para o outro, né? Ou exportando ou importando, né? Que é quando você compra ali de um outro país. Temos também os fluxos de informações, né? A gente vai observar no fluxo de informação, olha, que eles podem circular pelos jornais, né? Hoje a gente ainda tem os jornais, mas a gente já não tem mais como aí há 10 anos atrás, né? Onde a gente tinha ali no domingo, a gente sempre comprava o jornal, ia ler as notícias, ou então até mesmo diariamente, né? Você comprar o jornal todos os dias para se manter ali informado acerca do que estava acontecendo ali no lugar onde você mora, né? Nessa escala local ou escala regional, ou então o que estava acontecendo no país, que é numa escala nacional, ou no mundo, né? Na escala mundial, que está ocorrendo aí no mundo afora, a partir das informações que a gente tinha nos jornais. Hoje os jornais eles já circulam menos, mas não deixaram de existir, né? Eles ainda circulam e ainda tem todas essas informações, né? Eu, particularmente, gosto ainda de pegar um jornal, de ler ali a matéria, ou pegar uma revista. Às vezes, quando eu quero uma informação mais rápida, eu acabo indo ali para a internet, né? Mas, às vezes, a notícia local, nesse jornal local, a gente já consegue obter essa informação
ali através dele, né? Às vezes você passa ali no mercadinho, vai numa padaria, o jornal está ali e você acaba lendo aquela notícia, né? Mais rápido. Os smartphones, né? A televisão também é um outro meio para esse fluxo de informação, né? Já para circular essa informação mais rápido. Hoje o que acontece, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia, né? Esse conflito, essa guerra que está acontecendo, se a gente ligar o Jornal Nacional, um outro jornal, né, a gente vai saber ali o que está acontecendo diariamente, né? Como é que está ali as negociações entre um país e outro. Então, hoje em dia, quase todo mundo ele está interligado, né, por cabos de fibras, né, óticas e satélites de comunicação, inclusive a gente aqui, né? Estou aqui distante de vocês, mas é como se vocês estivessem aqui na minha frente. Eu estou olhando para a câmera, mas é como se eu estivesse no grande auditório assistindo aí as nossas aulas, né? Estando com vocês em todas as nossas aulas. Então, a gente está próximo, né? Essa distância, ela diminuiu entre a gente justamente por conta desse fluxo de informação, né? Por conta das redes aí, da internet e também aí das transmissões via satélites. Dentro do fluxo de informação, a gente tem um veículo de difusão, né, de informações que mais tem crescido, que é a internet, né? Hoje, com a internet, aí a gente consegue obter informação do mundo inteiro, né? Apesar dessa difusão desigual, né? Por que desigual, gente? A gente for parar para pensar, principalmente agora no período da pandemia, né? Eu me questionei muito, né? Poxa, muita gente tem acesso, né, à TV, tem acesso à internet, mas e aquelas pessoas que não têm esse acesso, né? Como é que ficaram essas crianças, esses jovens, né? Ficaram aí sem acesso à aula, né? Algo tão básico, mas uma questão que inclusive foi bastante discutida e é bastante discutida, né? Com relação a esse período da pandemia que nós vivenciamos, né? Que a gente já está aí caminhando para uma reta final, né, devido à vacinação, à utilização de máscara, inclusive muitos estados, né, o Amazonas também já retirou aí o uso obrigatório de máscaras, né, a gente está caminhando aí para o fim da pandemia, né, então vamos aí aguardar, né, as novas mudanças que vão ocorrer, principalmente nessa etapa, né, não é porque a gente tirou a máscara, acabou a pandemia, não, a gente vai ver como é que a circulação desse vírus ele vai se comportar quanto a retirada do uso de máscara, né? Outros países também já retiraram, né? E aí a gente vai verificando o que vai acontecendo durante esse período. E aí eu trouxe uma tabelinha para vocês para mostrar a questão do uso da internet, né? Os maiores usuários, né? Então aqui a gente tem em primeiro lugar Estados Unidos, primeiro lugar China, segundo lugar Estados Unidos, né? A gente tem o total de usuários em milhões. Então, aqui na China, a gente tem 513 milhões de pessoas e aí a gente tem do total da população 38% de usuários na China, né? Nos Estados Unidos, 245 milhões, né? Representando 78,3% a porcentagem dos usuários em relação à população do país, né? Na Índia, a gente já tem, olha, aqui uma porcentagem menor, mas isso se dá, gente, devido a essa desigualdade desse fluxo de informação, né? Ali na Índia. Então, na Índia, a gente vai observar mais fortemente essa questão dessa desigualdade, né? Apenas uma pequena parcela da população, se a gente for observar. Mas a Índia, ela também tem uma população, uma das maiores populações do mundo, né? Aí temos o Japão em quarto lugar, com 80%, olha, da população. Então, aqui a gente já observa uma grande parcela da população que tem acesso à internet. Aí temos o Brasil, olha, 81 milhões. A gente tem aqui também uma grande desigualdade, né? Apenas 42,2%, mas se a gente for analisar a fundo, né, esses dados, eles são de 2011, a gente pode obter, inclusive, números menores, né? Aqui na Alemanha, olha, um país desenvolvido, né? Mais de 80% da população. Aqui também na Rússia, 44,3% da população, né? E aí do mundo a gente tem o total de pessoas que utilizam a internet. Comparado à população mundial, a gente tem 34,3% da população, né? De usuários de internet aí
nos dados de dezembro de 2011, tá bom? Vamos para o fluxo de informações da cidadania global. A gente tem aí a possibilidade de manifestações populares, né, através das redes sociais, do Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter. Então, todas essas informações que a gente pode obter aí através dessas redes sociais, né? A gente tem aí um exemplo, né, dessa questão da cidadania global, que foi essa manifestação conhecida como Primavera Árabe, né, no ano de 2010 até 2012, né? Protestos aí contra a ditadura em países do Oriente Médio, né, com relação aí à utilização de internet, entre outras questões, né? Então, através dessas redes sociais, né, a gente pode obter essas manifestações, né, relacionadas aí a alguma questão social, alguma questão ali que vem ocorrendo. Inclusive, também obter informações do que vem ocorrendo, né, em outros lugares do mundo, né. Se você parar para observar, a gente tem aí o TikTok hoje, né, que é bastante utilizado, essa nova rede social. E durante esse conflito, né, que vem ocorrendo entre a Ucrânia e ali a Rússia, os próprios soldados, né, eles postam ali vídeos do que está acontecendo, como é que está sendo ali o dia deles. Então, a gente pode acompanhar mais de perto. A gente não está lá, mas essa distância, ela acabou diminuindo. Aí, vamos para o fluxo de pessoas, né? A gente tem nesse fluxo de pessoas ocasionado aí pelo avanço tecnológico, né, principalmente pela questão dos transportes aéreos, né? Então, hoje eu já consigo ali viajar para um outro lugar. Então, a gente tem um encurtamento dessas distâncias também através do avanço tecnológico dos transportes aéreos, né? Os turistas, eles podem viajar por diversos motivos, né? A gente tem o lazer, né? Eu quero passar férias ali na Europa, nos Estados Unidos, quero conhecer a Disney. Você se organiza ali para fazer essa viagem de lazer ou às vezes para negócio, né? Não deu para resolver ali através de reuniões online. Eu preciso ir lá naquele local, né? Conhecer aquele lugar. Isso a gente também observou bastante com relação agora na pandemia, né? Então, a gente teve aí o trabalho em casa, né? Que a gente chama de home office. Então, o home office, ele acabou também diminuindo essa distância do trabalho com a gente, né, com a nossa casa. Então, a gente ficou ali em casa, trabalhando, reunindo, fazendo as reuniões, tocando ali o trabalho, né, para a gente não parar. Então, a partir de tudo isso, ou também através da educação, né, você vai participar ali de uma conferência, de algum evento em um outro estado e você utiliza aí, no caso, algum tipo de transporte, né, no caso, o transporte aéreo. Hoje, se você quiser participar de uma conferência de geografia ou uma outra conferência aí relacionadas ao estudo da geografia ou da educação, de uma forma geral, que é a minha área, eu posso ir para Brasília, para São Paulo, me organizar e participar de eventos com outras pessoas, né, que possuem outras visões, falar da educação ali do seu estado, da sua cidade. Aí temos uma tabelinha para mostrar para vocês com a porcentagem aí dos maiores receptores mundiais de turismo, né? A gente tem aí a França, né, com 8,% da população mundial, né, do total mundial, na verdade, com mais de 77 milhões de visitantes. E isso, gente, só para a gente relembrar, antes da pandemia, tá? Com a pandemia, a gente sabe aí, né, que essa atividade do turismo, ela acabou diminuindo. Aí tem os Estados Unidos, a China, ocupando os três primeiros lugares aí, tá bom? Então, só para a gente observar. Aí temos a cultura de massas, né? A mundialização da sociedade de consumo, que a gente até falou ali anteriormente, quando nós falamos sobre a globalização cultural, né? Que é você se apropriar da cultura ali, utilizar, na verdade, da cultura de um outro país no nosso estilo de vida, né? Seja ele na nossa roupa, no que a gente está ali comendo, entre outras coisas, né? Então, a gente tem a mundialização dessa sociedade de consumo, né? Que nada mais é que o estilo de vida americano, né? Até os filmes aí que a gente assiste, às vezes a gente está assistindo ali um filme americano ou então um filme aí de um outro
país, né? A gente vê ali aquele alimento, ou então vê ali uma paisagem, né? Poxa, eu queria tanto conhecer esse lugar, é tão bonito, que ficou conhecido aí como estilo de vida americano, né? American Way of Life, que é o estilo de vida americano, traduzindo aqui para o nosso idioma. Onde a gente tem aí essa questão da publicidade, né? As propagandas também que a gente vê no cinema, na televisão, a alimentação também que eu coloquei para vocês, né? Que faz parte da cultura, música, os esportes, entre outros, né? O idioma da indústria cultural e dos negócios globalizados, né? Então, a gente tem essa questão dessa indústria, dessa globalização cultural, né? Se a gente for prestar atenção no que a gente utiliza, às vezes o produto que a gente usa, né? Depois olhem aí a etiqueta da roupa de vocês, a da bolsa, atrás da televisão, o que foi produzido, né? O celular de vocês, que veio peças aí do mundo inteiro, então tudo relacionado aí à globalização. Agora a gente vai assistir um vídeo para a gente falar um pouco mais aí, para a gente finalizar esse momento da nossa aula, então vamos assistir. Hoje, podemos conseguir comprar qualquer coisa sentado na cadeira do nosso quarto, porque as coisas possuem mercado internacional. Vendedores estão expandindo as áreas de negócios ao verem o mundo todo como um mercado. Países estão se unindo como uma enorme economia global. Isso é chamado de globalização econômica. Globalização foca no mercado internacional por causa de menores barreiras nacionais ou obstruções. Globalização é o processo de crescimento, desenvolvimento e expansão de negócios, serviços e tecnologias ao redor do globo. É basicamente considerar o mundo todo como um grande mercado único. Globalização não é um fenômeno novo. Nos últimos anos, o processo de globalização acelerou-se exponencialmente. Isso acontece por vários motivos. Transporte facilitado permitiu a movimentação de pessoas e produtos em todo o mundo. Empresários podem conseguir força de trabalho em países onde há grande população. Eles podem vender seus produtos globalmente sem muitas restrições. Todas as marcas alimentícias dominantes mostraram grande evolução. Preços de produtos de qualidade abaixaram, porque eles agora possuem forte competição de outras marcas no mercado. Nas últimas décadas, muitos países concordaram em baixar as taxas dos produtos que são importados de outros países. Até o momento, tudo isso acontece com a supervisão e suporte da Organização Mundial do Comércio. Além disso, o avanço tecnológico das últimas décadas possui um grande e importante papel na globalização. As pessoas estão compartilhando informação e ideias através do uso da internet. Agora, tornou-se tão conveniente para nós comprar e vender produtos de qualquer lugar do mundo. Por um lado, a globalização tornou fácil o acesso de tecnologias para a população, porém também diminuiu a oportunidade de alcançar o sucesso pelo aumento da competição. Muito bem, então nós vimos aí no vídeo, né, para fechar com chave de ouro aí essa temática da globalização, mostrando um pouquinho mais do que acontece, né, dessa diminuição aí, dessas distâncias entre a gente. Hoje, uma compra que pode ser feita ali por meio da internet, que inclusive também com a pandemia, né, esse mundo da internet, da comercialização, ele aumentou bastante, né, a utilização para você vender, já que a gente não poderia ali por muito tempo, né, se locomover, evitar ali sair, então a gente passou a comprar mais pela internet, né, durante esse período. Inclusive esse mercado ele aumentou bastante aí durante esse período da pandemia.